bem, 3 horas e 47 minutos, de volta com o Brasil, agora aqui na Brasil Jovem Pan. Muito bem, olha, muita gente com problemas seríssimos para voltar de Montevidéu, para voltar de Santiago do Chile, para voltar de Buenos Aires, para voltar de Assunção para o Brasil. São brasileiros que saíram em férias, saíram para passear e não conseguem voltar porque as companhias aéreas estão com dificuldade proibidas de decolar desses aeroportos devido a essa fuligem que vem dos vulcões. O que acontece com essa fuligem? Essa fuligem, ela traz muito material ferroso. Isso, quando entra na turbina das aeronaves, ela pode derrubar um avião porque funde. É como se você pegasse areia e jogasse numa engrenagem, né, num rolemã, por exemplo, né, qualquer coisa deslizante, jogasse areia ali, ou limalha de ferro e tudo mais. E aquilo lá vai desgastando e pode, além da parada total da turbina, pode colocar fogo numa turbina. Então, as providências das autoridades aéreas de todo o mundo, isso já aconteceu agora há pouco tempo também na Europa, um outro vulcão lá também. E outra coisa, essa fumaça está espalhando para todo, já chegou em Caxias do Sul hoje, né? E está bem longe lá do vulcão, no Chile, está longe de Assunção, está longe de Buenos Aires, está longe de Montevidéu. Quer dizer, é muito complicado. Agora, como proceder? Nós vamos conversar agora aqui com o Alexandre Sadikik, diretor do PROCON de Vinhedo. Boa tarde, Alexandre, muito obrigado por nos atender. Eu falei certo o seu sobrenome? Tá certo, sim, Edgar. Então tá bom. Boa tarde, ouvintes. Realmente está causando bastante transtorno aos consumidores aí, essa questão da fuligem aí do vulcão, né? Uhum. É um fato, as companhias aéreas têm que respeitar as autoridades do setor, né, e não vão colocar em risco aí a vida dos seus passageiros. Claro. É o óbvio, né? Agora, quais são as providências que esses consumidores devem tomar? Eles devem entrar em contato com suas agências, tentar um outro tipo de transporte, Alexandre? Olha, a primeira orientação que a gente dá ao consumidor que tem pacote ou viagem marcada para esses locais, onde estão sendo divulgados que as cinzas têm afetado a questão de cancelamento ou de fechamento desses aeroportos, é entrar em contato com a agência de turismo, tá? Para ter informação de como, porque as agências de turismo elas têm as informações mais atualizadas, né? Então é tentar saber com eles, antes de estar embarcando, se o aeroporto está em condições de estar recebendo o passageiro. Muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, quem está viajando para Buenos Aires acaba fazendo a maioria das conexões em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho. Sim. Então o que acontece é que boa parte do transporte ele é direcionado para o Salgado Filho, depois do Salgado Filho vai para Buenos Aires. Então esses passageiros, eles muitas vezes estão ficando nessa conexão com o Porto Alegre e não estão conseguindo embarcar depois para a Argentina. Então, embora, por exemplo, o Salgado Filho já possa retornar a operar, é complicada essa questão depois do transporte até a Argentina, né? Mas a melhor providência seriam as agências gente, volta para casa, eu devolvo o dinheiro do trecho até a Argentina e ninguém cria problema, né? Porque seria uma imprudência, né? Fala, não, pode ir, olha, vou te falar um negócio só para vender o pacote ali, depois deixar o consumidor lá, o passageiro, preso numa cidade que sabe Deus, não? Existe também uma coisa, Edgar, que é assim, toda essa questão meteorológica, né, eu tenho acompanhado isso desde o início, e eu percebi o seguinte, tinha-se uma expectativa, por exemplo, agora por esses dias, que o vento mudasse e levasse, então, essa fuligem para o Atlântico, oceano, né? E isso não aconteceu, né? Então todas as agências estavam com essa previsão de retorno e não conseguiram retornar a operar. Então todo o passageiro que estava represado em uma dessas localidades e que a empresa acabou criando uma expectativa, acabou se prejudicando. Parece que até o pessoal do Santos ficou prejudicado e que só com uma autorização especial conseguiu voar, né?
Mas até Porto Alegre só. Não, eles chegaram até Montevidéu. Conseguiram chegar? Conseguiram chegar. Correram risco? Parece que a ANAC autorizou a eles voarem numa altitude abaixo de 10 mil pés. E que então não sofreria perigo de causar algum dano na aeronave. 10 mil metros, né? 10 mil metros. Mas assim, você vê que é uma situação muito especial, né? Pois é. E que então, quer dizer, isso não vai acontecer com todo mundo. Mas o que a gente aconselha a quem está sendo prejudicado com essa questão das cinzas do vulcão é que procure inicialmente a agência de viagem para tentar evitar de estar indo viajar. A agência de turismo, em função dessa situação, ela deve trocar a orientação da própria Fundação Procon, que colocou no dia 14 um informe no seu site, que todo mundo que teve voo cancelado em função das cinzas, né, ele tem direito à troca do pacote ou da passagem para outra data ou para um outro local. Tá? Independente de pagamento de tarifa ou de taxa devido a esse cancelamento, tá? Ou essa troca. Né? Tá. Parece que há as passagens para a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, parece que foram proibidas de serem medidas, parece que nas últimas horas, enquanto não se haja pelo menos algum rumo correto de o que é que vai acontecer, né? Uma direção aí. Porque o negócio. Sabia que essa fuligem já chegou na Austrália, né, doutor? Já. Então. Tem a Nova Zelândia, já está com voo cancelado. Então é muito complicada essa situação, né? A própria ANAC, ela tem uma resolução que entrou em vigor em 2010, que é para tentar melhorar um pouco toda essa situação. A ideia era, inicialmente, em função daquela questão de overbooking, né? Mas é a resolução 141 de 9 de março de 2010. Que é muito interessante, inclusive nessa questão de atraso de voo, como que deve ser o procedimento, reacomodação. Então tem toda uma planilha que demonstra, por exemplo, em quanto tempo a empresa tem que disponibilizar uma hospedagem ou uma devolução. Então tem várias situações aí que isso é possível ser resolvido, né? O que a gente aconselha é que a pessoa, numa dúvida, procure a ANAC dentro do aeroporto. Isso depois que você já está no aeroporto. Antes do aeroporto, realmente, dar uma ligada na agência de turismo, e dentro dessa resolução ela também prevê essa questão que ela tem que avisar com antecedência ao consumidor 72 horas. Porque hoje em dia ninguém vai para o aeroporto comprar a passagem lá. Todo mundo ela compra por internet. Exato. Ou com uma certa antecedência, né? Exato. Então, até que realmente essa situação se reestabeleça, você vender passagem acaba sendo você criar um problema para si mesmo, praticamente, né? É verdade. No caso, por exemplo, tem gente que compra com bastante antecedência, né? Então, as agências publicam aí e tal, olha, vou ter aí pacotes para junho, né? Lá, vamos supor, lá na região nevada do Chile, da Argentina e tal. E as pessoas compram, né? Quer dizer, nesse caso, por exemplo, a empresa, a agência de viagem, ela pode cancelar. Isso com base nos problemas que estão acontecendo. E sem correr nenhum tipo de prejuízo, né? O problema é que, quando a gente está se referindo, por exemplo, à agência de viagem, né? Ela geralmente tem uma operadora de turismo por trás, que é ela que realmente monta os pacotes, né? Então isso tudo é regulado pelo Código Civil. Então isso daí é uma relação entre os contratantes. E daí, quando você tem um problema desse, que é uma situação da natureza, né? Então existem previsões de cancelamento e de restituição, mas que são reguladas por meio contratual. A nossa preocupação é quando envolve o consumidor, ou seja, que a gente supõe que é uma parte que, por ser hipossuficiente e não tem lucro com a atividade, ela acaba sofrendo prejuízo e suportando esse prejuízo, que acaba sendo muito maior, né? No caso das agências de viagem, das operadoras, como ela tem lucro com essa atividade, quando acontece uma situação dessa, até dentro do próprio contrato, isso acaba sendo absorvido de uma maneira ou de outra, né?
O que não pode acontecer é o consumidor ter o prejuízo, né? Esse prejuízo ser passado ao consumidor. Já. Então, quer dizer, porque de repente o pessoal fala assim, mas como cancelou, né? Eu paguei, já paguei, quero viajar, não sei o quê, e não está nem aí com o problema se o avião pode cair ou não. Aí de repente vai querer entrar, vai no Procon, me vendeu, mas vendeu lá em fevereiro, março, Sim. quando a coisa não havia acontecido ainda. Quer dizer, as agências estão protegidas nesse caso, né?